Manhã da quinta-feira, hoje é dia 8 de maio, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o prefeito de Bom Princípio, nosso amigo Vasco Brandt. Vamos falar sobre o aniversário do município, o período de emancipação, o desenvolvimento do município até aqui, particularidades desse momento. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas da manhã, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Prefeito Vasco, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco nesta manhã. Bom dia, Serginho, bom dia, Marcelinho, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Vale Feliz aí. Uma grande satisfação estar hoje com vocês aqui. Satisfação é nossa também, prefeito. Bom, obrigado. O que a gente pode saber a respeito, desde o período lá da emancipação do município, desenvolvimento, as atividades transcorridas ao longo dessas décadas, né? Até a chegada desse momento, você que é bom principiense nato e acompanhou toda essa movimentação, prefeito. Sim, Serginho, se voltar no tempo, né? Então, eu na época da emancipação, eu era uma criança, mas tá bem presente na minha memória que em 82, então, foi emancipado Bom Princípio, né? Antes nós pertencia a São Sebastião do Caí, então me lembro bem na época da emancipação, na época do sim, né? O sim e o não, para ver se ia emancipar ou não, a movimentação da comunidade, em Bom Princípio, de o sim vencer, né? Na época foi um trabalho até vários municípios aqui na região, e Bom Princípio foi que, na época, quem liderou muito isso foi o advogado Arno Carrard, né? E conhecido como o pai da emancipação, né? Então, liderou isso juntamente com a comunidade, onde fez com que a comunidade de Bom Princípio percebesse que se o sim vencesse, né, ia virar município e automaticamente o município ia ter um outro olhar, né, Antes nós pertencíamos a São Sebastião do Caí, inclusive nós tínhamos prefeitos de São Sebastião do Caí que eram de Bom Princípio, né, o caso do Heitor Selba, né, que foi prefeito, acho que por 2 ou 3 mandatos em São Sebastião do Caí, e ele era natural de Bom Princípio, vereadores também de Bom Princípio que se elegiam em São Sebastião do Caí. Enfim, mas em 82 mudou isso, e aí Bom Princípio vem a ser um município, né? E desde aquela época até hoje, então são 43 anos da história do município, onde eu vejo que essa emancipação política ela é muito importante para o município, porque na época a nossa economia praticamente aqui, né, Serginho, não é diferente de Feliz, São Sebastião do Caí, os outros municípios aqui todos do Vale, predominava praticamente a agricultura, né? Então, se você puxar para trás, olhar que 43 anos era praticamente a agricultura que tinha, né? E hoje a economia pujante que tem, não só em Bom Princípio, mas em toda a nossa região, a gente vê que a nossa região deu um salto, né? A economia foi muito importante, empresas foram se instalando no município, porque eu me lembro bem que em 82, 3 ali, Bom Princípio ali no centro, empresas ali em Bom Princípio no centro era poucas empresas, entendeu? Era um comércio que tinha e empresas mesmo tinha poucas, né? E no interior era praticamente tudo era agricultura, né? E no centrinho ali tinha poucas empresas e um comércio. Então, desde aquela época as coisas foram mudando e as coisas foram começando a engrenar para esse lado, e hoje nós temos uma economia consolidada, digamos assim, né? E onde a agricultura ainda ela é muito importante no município, né? Mas tem também a indústria e o comércio e os serviços, né? Prefeito, como é que é aquele menino lá que nasceu nos anos 70, viu esse processo todo, claro, sem muito entender, porque era jovem, mas depois de 40 anos foi ser prefeito pela primeira vez e agora reeleito. Como é que é esse sentimento? Olha, Marcelinho, para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação, é algo que mexe muito comigo, sem dúvida nenhuma, né?
porque eu tenho um pouco dentro de mim essa questão da política também, né? Porque eu tenho, na família também, teve sempre gente que participou da política, né? Até chegar o momento onde eu ingressei, né? Mas, claro, lá atrás eu nunca imaginei que estaria hoje aqui conversando com vocês como prefeito do município, né? Jamais. Mas é uma satisfação e é uma alegria enorme saber como o município foi criado na época, as dificuldades que os nossos pais, nossos avós tinham, né? Como eles trabalhavam na época. Se falar hoje para a geração, né? Os nossos filhos hoje, eles praticamente não pode ser verdade, mas era assim, era um trabalho de união, de fé, né? Bom Princípio é muito marcado pela fé, porque a religião sempre foi muito forte, né? Muito forte lá atrás, desde a criação, né? Então a religião foi um marco também importantíssimo, porque junto com a religião tem a fé e vem o trabalho, né? E a prosperidade. Tá tudo conectado. Então isso é uma coisa que marcou muito. Então passar esses 43 anos, hoje a gente coloca na memória e a gente sabe todos os prefeitos, os vice-prefeitos, os candidatos que tinha em todas as eleições, quem se elegeu, quem não se elegeu, né? Indiferente se elegendo ou não, a pessoa participou da evolução do município, né? Porque ser candidato, qualquer um pode ser candidato, né? Uns vencem, outros não. É que nem um jogo de futebol, né? Mas o importante é aquela participação, a democracia, de saber, não, que realmente tem opção muitas vezes na eleição. Que se tem um candidato só, é aquele candidato, né? Então eu vejo isso também para a saúde, a política do município. Eu acho isso também importante, essa questão de ter mais que um candidato, né? Eu vejo os contrapontos, né? Os contrapontos, né? Tu não tem como, o Vasco não tem como ser perfeito, porque ele não é perfeito, né? E não tem como ser todo mundo gostar do Vasco. Tem que ter uma pessoa do outro lado que as pessoas, não, eu prefiro esse candidato, né? Vasco, nós temos comemorações ao longo de todo o mês, né? Começa amanhã com a escolha das novas soberanas. Certamente a ansiedade está batendo a porta, está batendo no coração dessas meninas. Falaste da questão religiosa. Nós temos um evento no sábado junto à Igreja Nossa Senhora da Purificação. Tem evento nas escolas, tem a homenagem que vai ser feita na segunda-feira e tem um mês inteiro de programação, né? Sim, sem dúvida, Marcelinho. Esse mês, então, todo ele o ponto máximo é amanhã, né? O ponto máximo é amanhã, que então, nós vamos amanhã no baile. Na verdade, a gente fala baile, mas na verdade é um evento, né? É um evento. É um espetáculo. É um espetáculo, né? Porque o baile é depois, né? Então, o que sobra de tempo depois é o baile. Mas é um espetáculo e a gente vê assim... eu como vice-prefeito, então participei de dois eventos desses, né? Como prefeito 2, então são 4, esse aqui é o 5º que eu participo e eu vejo que isso também está, cada festa, cada escolha, ela está evoluindo, né? A gente vê como as pessoas estão evoluindo, né? Na comunidade, e ali também é um reflexo. Tu vê hoje, nós temos essas 13 meninas aí, né? Que vão estar na passarela amanhã à noite e vai ser um verdadeiro, como tu falou, Serginho, um verdadeiro espetáculo, porque eu ontem, brincando com elas estavam no ensaio, cheguei um pouco mais tarde e aí eu olhando para elas disse, bom, vocês estão cada vez me deixando mais encucado, né? Tá na hora de vir a passarela, porque senão daqui a pouco vão ser eleitas todas, né? Então a gente brinca, mas na verdade os jurados vão ter uma missão bem difícil hoje à noite, né? Claro, depende um pouco do nervosismo de cada uma, né? Mas a gente vê que tem muita menina ali que tem condições tranquilas de assumir o posto. Elas estão muito bem preparadas. Muito bem preparadas, né? E a gente sente que elas estão leves, elas estão dentro disso, isso está do jeito que está hoje já, elas já estão dizendo que estão felizes, sabe? E tu vê que, claro, a noite é uma competição, né? Mas deixar bem claro que qualquer uma delas, indiferente aonde a colocação, elas vão sair dali
com uma mente bem melhor, com muito ensinamento. Muito ensinamento. Vão uma bagagem pro resto da vida delas, né? E o restante da programação, a gente tem sábado, tem segunda, domingo também, né? Sábado tem missa daí, né? E automaticamente, aí segunda é o feriado do município. E aí ali em diante, então, começa a terça-feira as horas cívicas, né? Vamos fazer uma ali no largo da prefeitura. E as outras são nas escolas, então. Eu acho que é um momento importante, nós temos que resgatar, eu acho que isso é uma coisa que falta no povo, esse resgate um pouco da história, do município, do estado, da nação, né? Hora cívica, a nossa época. Às vezes a gente ia lá, achava chato aquilo, né? Quando a gente era criança, mas é um momento importante, porque tu tem que ficar em silêncio e para tu refletir, né? Entendeu? Então, hoje isso tudo, tu pega o celular, as crianças muitas vezes, e essa questão do civismo, de tu seguir essa linha que nós ainda fomos ensinados, né, pelos nossos pais, eu acho muito importante para o jovem também puxar o jovem para dentro, né, e dizer como é que não é, né? Então, das responsabilidades, as né? responsabilidades, enquanto né? Cidadão, né? Exato. Então, hoje é uma questão que a gente escuta muitos direitos, né? Mas os deveres também existem, né? E eles ficam, muitas vezes, ficam para trás, né? Então, acho que é o momento também de agradecer ao município, né? Agradecer a todas as administrações, né? Ontem eu escutava até na rádio aqui o prefeito de Tupandi e o vice-prefeito Hélio, né? Falando, e o Paulinho, falando com vocês aqui. E aí a gente também conversando. Ontem eu também tomei um café lá com eles, que nós tínhamos uma outra, além do aniversário do município, mas também a questão das divisas. A gente foi lá falar com eles, né? E aí a gente conversando, e o Hélio me lembrou uma coisa, eu disse, pô, Hélio, tu foi um dos primeiros vereadores, né? Primeiro presidente. E aí ele falou, fui o primeiro presidente, né? Presidente da Câmara, né? Que coisa legal, né? O Hélio aí, firme e forte, hoje ainda contribuindo com o Tupandi como vice-prefeito, né? Então, a pessoa também formidável, ele, o Paulinho, enfim, todos os prefeitos aqui da região, a gente se dá super bem e a gente sabe o potencial que tem todos os municípios, né? Então, se for olhar lá de trás, na emancipação, né? Voltando lá atrás, o primeiro prefeito foi o Hilário Junges, né? O vice, o José Bertoldo Leduro, os dois hoje já falecidos, né? O segundo prefeito foi o José Leduro e o César Baumratz como vice, né? O terceiro prefeito foi o César e o Remy Baques de vice, né? E aí depois foi o Nestor Seibel e o José Johann por 2 mandatos, 8 anos. Aí veio a prefeita Hilda Ost, né? E o vice Frederico Selbach. Aí vem depois novamente o Nestor, vice o Vasco, né? Aí depois disso aí vem o Vasco com o vice André Stefan, e aí entrou o Fábio com o vice Joãozinho, que ficou 8 anos, né? Então hoje nós estamos de volta aqui então com o vice o Luizinho Lilo, né? Então é uma grande satisfação essa caminhada e é sempre bem claro dizer que todos que estavam ali foram importantes. Algumas vezes a gente passa por dificuldades maiores, outras menores, outras facilita, mas todos batalharam para o bem comum da comunidade, para o crescimento do município como um todo, né? Muito bem, prefeito de Bom Princípio, Vasco Alexandre Brandt, parabéns pelas tarefas todas realizadas ao longo desse tempo, as atividades, a movimentação do município de Bom Princípio ao longo desses anos todos, desde da emancipação, né? E a gente sabe que é um município pujante, é um município que tem diversas atividades agora para serem comemoradas com propriedade, por merecimento, né? E o ponto importante, amanhã à noite, o baile da escolha das soberanas da Festa do Moranguinho, que é uma festa que orgulha todos nós aqui, né, da região,
toda, né? Nós sempre ficamos muito orgulhosos com a festa do Moranguinho de Bom Princípio. Parabenizar ao senhor prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários, vereadores, a todos que lhe ajudam, a todos que estão no mesmo processo, vamos dizer assim. E é claro que a gente tem uma alegria muito grande em poder passar essas informações para a nossa região também. Então, lhe agradeço pela presença e dizer que estamos também felizes, como já falei, e desejamos sucesso nos seus projetos. Obrigado, Serginho. Eu quero reforçar aqui e agradecer a todos os funcionários públicos também, né? Que já passaram, que já partiram desta vida, outros que estão aposentados em casa, tranquilo, né? E as pessoas que estão hoje ainda na ativa. Então, é importante também frisar que sem o trabalho dessas pessoas, o município não vai, né? Então, quero agradecer a cada um que contribuiu já e que contribui no momento com um bom princípio, né? Um agradecimento especial a eles aí e a toda a comunidade bom principiense. Então, um abraço a todos, com carinho e dizer que a gente está no mesmo barco e a gente está... A luz brilha ali na frente, né? E a gente está todos pensando no sucesso do município, né? Que o município continue nesse crescimento, nessa pujança e faça com que cada vez a qualidade de vida também das pessoas melhore, né? E com isso a satisfação, a alegria e o trabalho e a fé continuem. Belíssima entrevista nesta manhã com o prefeito de Bom Princípio, Vasco Brandt. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns e sucesso nos projetos. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço. A entrevista do dia aqui na Vale Feliz tem oferecimento de